Olá pessoal, aqui é a Rutiele do canal do Cálculo e o tema da aula de hoje é equações diferenciais ordinárias de segunda ordem redutíveis a uma de primeira ordem. É o método conhecido como redução de ordem. É um método bem simples, é apenas uma mudança de variáveis. Vamos aprender? Então, pessoal, hoje nós vamos falar como que eu transformo uma equação de segunda ordem em uma equação de primeira ordem através de uma substituição de variáveis. No caso, nós vamos fazer uma variável z chamada de y', que é a derivada de y em relação a x aqui nesse caso, tá? E aí nós vamos ter dois casos. Eu vou primeiro explicar aqui nesse papel separado. Nós vamos ter quando a equação não apresentar o y, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos chamar y' de z, que é esse caso aqui desse exemplo, tá vendo? Eu não tenho y, eu tenho x, y' e y duas linhas. Então, ela está sem o termo y, mas com o termo x aparecendo. Quando ela não tiver o termo y aparecendo, nós vamos fazer a mudança simples. Tá vendo? Os dois casos é y' igual a z. Só que no primeiro caso, que é quando não aparece y, nós vamos ter então que y duas linhas vai ser uma função que depende de x e de y'. E aí, então, se y' é z, então eu vou ter uma f, y duas linhas igual a uma f que depende de x e z. E aí, gente, o que a gente faz aqui nesse caso? A gente considera uma z de x, que é a função que eu quero descobrir. Tá vendo? Eu vou ter só y duas linhas. O que é y duas linhas? É derivar aqui, ó. Então, vai ficar z'. Y duas linhas é z' igual a uma f de x e z. Eu considero uma z de x, tá vendo? Uma z de x, e encontro quem é z nessa equação aqui. Quando eu me encontrar quem é z nessa equação, é simples encontrar quem é y, porque se eu tenho quem é z e y' é o z, basta então o quê? Integrar dos dois lados. Se eu descubro z, e eu sei que y' é z, logo y é integral de z dx. Tá vendo? Então, quando não aparecer o termo y, é bem simples resolver a equação diferencial, que é o primeiro exemplo aqui, tá? Vou fazer esse primeiro exemplo, depois eu explico o outro. Olha esse exemplo, não aparece o y e aparece o x, tá? O que eu faço então? Eu faço a mudança, z' igual a y'. Então, como é que fica? Olha, y duas linhas é z', né? Porque aqui, ó, derivar mais uma vez, y duas linhas é z'. X, z', mais z, porque y' é z, igual a x menos 2. E aí, gente, eu caio aqui, ó, dividindo todos os fatores por x, porque o x é positivo, então eu posso fazer. Eu chego numa equação de primeira ordem que eu posso resolver pelo fator integrante, porque ela é uma EDO linear. Então, eu vou usar o fator integrante aqui. Com essa mudança de variáveis, eu transformei uma equação de segunda ordem usando a redução de ordem. Eu reduzi da segunda para a primeira ordem. Vou usar fator integrante aqui. Quando eu uso o fator integrante aqui, olha, o que eu tenho então? P de x, G de x. Fator integrante, μ de x é elevado à integral de P de x dx, é elevado a ln do módulo de x, como x é positivo, fica o próprio x. Porque fica elevado a ln de x, que é x. Z, ó, z, integral de μ, G, ó, G dx mais constante sobre μ. Resolvo essa integral, acho z. Achei quem é z, olha, z é isso daqui, ó. X sobre 2 menos 2 mais k sobre x. Só que eu preciso encontrar quem é y. E eu sei que z é y'. Y' é dy dx. Então, vai ficar como? Dy dx é z. É isso aqui, ó, z. Coloquei o z aqui. Quem é y? É integral disso em dx. Porque se y' é isso, eu vou integrar em x. Integro em x, integro em x, integro em x. Mais constante. Isso aqui é a solução da equação diferencial. Tá vendo como que é simples?
segundo caso, nós observamos que ele tem o termo y, olha. Tem y, então não vou usar, eu vou explicar aqui, olha. Quando a equação não tiver o termo x, que é o que acontece nesse exemplo, ó, não aparece o x, e eu sei que eu quero encontrar y de x, que é a função que eu quero encontrar, eu vou fazer dessa forma, olha. Então, a mesma mudança de variáveis, y' igual a z, só que quando eu fizer y duas linhas, vai ficar uma função que depende de y e de y', porque não aparece o x. Y' é z. Tá vendo que aqui, ó, ficava f de xz. Aí eu podia fazer z e x, né? Eu podia fazer uma z de x. Aqui, o que eu vou fazer, gente? Vai ficar uma f de y e z. Então, meu objetivo é encontrar a z de y. Por quê? Porque quando eu vou derivar aqui de novo, eu vou fazer, então, a derivada de z. Na verdade, aqui é de z em x, porque aqui eu chamei a variável x. Mas não importa, é como se fosse x, eu coloquei t. Como que faz dz? Então, aqui é dx, tá? Ó, dz, dx é dz, dy, dy, dx, tá? Isso é quem, ó? dy, dx, não é y'? Isso aqui é z, ó. dy, dx é z. Então, fica dz, dy, dz, dy. Y duas linhas, então, gente, é z, dz, dy, tá? Então, só corrigindo isso aqui, ó. Aqui é dx. Não faz diferença se fosse dt, tá? Mas como aqui eu coloquei que é y de x que eu quero encontrar no final das contas, aí eu só tô mudando aqui para corrigir mesmo. Então, gente, a diferença é que aqui, quando não tem o termo y, fica y' igual a z e y duas linhas é z'. Aqui a diferença é que o y duas linhas é z dz dy. Porque eu usei a regra da cadeia. Eu fiz uma z de y. Então, derivar z em relação a x é z em relação a y em relação a x, que eu tô aplicando a regra da cadeia. Y', que é dy dx, é z, ó, z, dz, dy. Então, a y duas linhas vai ser sempre z, dz, dy. E aí, eu vou encontrar quem é z de y, tá? Vai ser esse objetivo aqui, encontrar. Porque quando eu faço essa substituição, y duas linhas z, dz, dy, igual a f de yz, tá? Eu caio nesse tipo de equação aqui. Eu vou resolver normalmente e vou encontrar a z de y, tá? E aí, a gente vê como que vai ser resolvido. Vamos ver esse exemplo aqui. Nesse exemplo, o que eu tenho? Exatamente sem o termo x e com o termo y, tá? Aí, o que eu vou fazer? Mesma mudança, ó, z é y', y duas linhas, aplico a regra da cadeia, fica z, dz, dy, porque dy, dx é z. Mudo a variável, no lugar do y' eu coloco z, dz, dy, ó, z, dz, dy, mais a 2y é igual a 0. Essa equação aqui, gente, ela é uma equação separável, eu vou fazer pelo método rápido, olha, vai ficar z dz de um lado, menos a quadrado y do outro lado, dy. Integro dos dois lados. Integrando desse lado, z ao quadrado sobre 2. Integrando desse lado, menos a quadrado y quadrado sobre 2 mais constante. Multiplico tudo por 2. Chego em 2k, quando eu multiplico por 2, 2k eu chamei de c. 2k que eu chamei de c, que é uma nova constante. Obtive essa equação aqui, tá? Coloquei ela aqui. Essa equação ali. O que eu faço com ela agora? Eu vou ter que voltar a variável. Z é y'. O que eu fiz, então? Que no lugar do z eu coloquei y'. Mantive c menos, subtraí a ao quadrado, y quadrado dos dois lados. Chego, então, que y', ó, raiz quadrada dos dois lados, raiz quadrada disso é isso. Fica aqui o módulo, né, que vai mais ou menos esse. Essa equação aqui, gente, ela é uma equação separável. O que eu vou fazer, então? Eu vou separar o dy, dx, fazendo pelo método rápido, então eu preciso integrar essa função aqui, ó. Integrando essa função, eu vou usar uma mudança de variável, que é, vou chamar um u igual a y sobre raiz de c. AY sobre raiz de c, quando você faz, você vai integrar isso daqui, vai dar 1 sobre a arquisseno de AY sobre
Mudança simples de variável. Quando você usar essa mudança aqui de variáveis, você vai encontrar uma arquisseno do lado de cá. Do lado de cá, você vai encontrar mais ou menos x mais constante, tá? Esse A que tá aqui dividindo, eu posso multiplicar os dois lados por A. AK eu chamei de L, tá? AK eu chamei de L. Aqui, então, eu tenho um arquisseno. Como é que eu tiro isso aqui de dentro? Eu aplico o seno dos dois lados, que é a função inversa. Aplicando o seno dos dois lados, eu tenho isso. E aqui, olha, já lembrando, por que eu tirei esse mais ou menos aqui? Por causa da propriedade de seno, tá? Seno de alguém, seno de mais ou menos alguém mais L, eu posso colocar só o seno, que eu já embuti aqui nessa constante. Aí eu tenho AY sobre raiz de C, multiplico os dois lados por... Na verdade, eu embuti nessa constante aqui, ó, porque seno de mais ou menos fica mais ou menos seno de alguém. Então, eu já embuti nessa constante. Raiz de C vezes mais ou menos eu chamei de A aqui, sobre A, e eu achei o Y. Então, Y é uma constante sobre essa constante aqui que foi dada no problema. Seno da constante que foi dada mais uma outra constante. Então, tá vendo que essa constante A aqui, ela foi dada no problema. A e L são as duas constantes que eu tenho que descobrir se for um PVI. Senão, eu tenho essa solução geral aqui. Vamos ver mais um exemplo. Esse exemplo 3, gente, olha só. Ele não tem o Y e não tem o X, tá? Então, eu posso resolver com qualquer uma das duas mudanças. Como ele não tem o Y, eu vou usar a primeira, porque ela é um pouquinho mais simples, tá? Então, vou fazer com a primeira, olha. Y, então, lembrando que eu usei a primeira, ó, sem o Y, tá? Eu usei essa sem o Y. Y' é Z, Y duas linhas é Z'. Então, ficou Z', 1 mais Z ao quadrado, porque isso aqui é Z, ó, Z ao quadrado. Essa equação que eu tenho, então, passei de segunda ordem para primeira ordem, ela é separável. Separando aqui usando o método rápido. Lembrando aqui que Z vai depender de X, tá? Que é quem eu quero descobrir. Por isso que eu fiz Z' dz dx, tá? Essa integral desse lado de cá, eu vou resolver usando substituição de variáveis tangente de θ. Quando eu faço Z igual a tangente de θ, 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. E a derivada aqui, ó, dz é secante ao quadrado. Coloquei aqui, ó, mudei as variáveis. Mudei aqui, usando essa mudança aqui de variáveis. Usando essa mudança de variáveis, o que eu vou ter, então? Resolvendo essa continha aqui, eu tenho que isso aqui é 1 sobre a secante. 1 sobre secante é a definição do cosseno. Integral do cosseno é seno. E aí, como eu fiz uma substituição de variáveis, eu tenho que olhar no triângulo, né? O triângulo retângulo aqui, coloquei um ângulo θ. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, tá vendo que é Z? Ó, tangente de θ é o Z. O outro, que é a hipotenusa, fica usando o teorema de Pitágoras, eu tenho isso. Eu preciso do seno de θ. Quem é seno? É o cateto oposto sobre hipotenusa, o cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o que eu tenho aqui? Eu resolvi esse lado aqui da integral, eu achei isso. Aí, eu vou colocar, eu tenho que olhar o outro lado, ó. Eu vou colocar esse resultado aqui. Integral do lado de cá é x mais constante. E aí, eu vou agora mexer aqui usando álgebra básica, tá? Vamos mexer nisso aqui. Eu tenho isso, multiplico aqui, ó. Divido os dois lados por x mais c, multiplico os dois lados por essa raiz. Aqui, elevo os dois lados ao quadrado, elevando os dois lados ao quadrado. Vou colocar o z ao quadrado em evidência, que ele apareceu aqui, aqui fica esse fator, menos 1 igual a 1. Divido os dois lados por esse fator todo, tiro o mínimo múltiplo comum e chego aqui, tá? Se z ao quadrado é isso daqui, gente, então z é a raiz quadrada desse lado de cá, que vai dar, tá vendo? É um número positivo. Raiz quadrada do lado de cá. Isso aqui é o y'. Y' vai ser, então, z. Z é isso daqui, que é o próprio y', porque foi a mudança de variáveis. Dessa forma, então, o y vai ser a integral disso aqui dx. Quando você faz a integral disso aqui dx, é uma integral simples, apesar de um pouco estranha. Como que você resolve essa integral? Asterisco aqui, ó. Mudança de variáveis faz u igual a x mais c.
depois uma outra mudança de variável, chama um V de U menos U ao quadrado. Aí você resolve facilmente essa integral e tem esse resultado, tá? Via duas mudanças simples, tenta aí na sua casa. Vê se você acha essa solução aqui, usando para resolver essa integral duas vezes, duas mudanças distintas. Chama U e depois chama V e depois volta a variar, tá? Aí agora, eu vou deixar aqui para vocês um para-casa sobre essa parte de redução de ordem. Reduzir a ordem 2 para a ordem 1. Vou deixar duas aqui, olha. Essa daqui sem o termo Y, então você faz essa mudancinha aqui básica, ó. E essa daqui sem o termo X, tá? Sem o termo X, a gente lembra que Z é Y linha, Y duas linhas é Z, DZ, DY. Vou deixar para casa aqui para vocês. E aí, gostou da aula? Se gostou, deixe seu feedback aqui nos comentários. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, curta a página do canal no Facebook e no Instagram. E até a próxima! Tchau!